Queridos, hoje o Senhor falou comigo através de uma palavra que está em Apocalipse capítulo 3, versículo 7. Eu quero ler todo o texto com você. Nós vamos ler do 7, se eu não me engano, até o 10º. A Bíblia diz assim: ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva: eis o que diz o santo e o verdadeiro, o que tem a chave de Davi, aquele que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. Só um pouquinho, preste atenção aqui. Aqui foi quando João teve uma visão, uma inspiração divina. E o Senhor mostrou para ele a condição, diga a condição, das igrejas. Você sabe que aqui foram distribuídas 7 cartas. São 7 cartas endereçadas às igrejas que estavam funcionando. E cada igreja recebeu uma carta. E cada carta tinha uma revelação para aquele lugar. Mas hoje eu quero falar sobre Filadélfia. As igrejas, algumas, foram reprovadas. 5 igrejas foram reprovadas. 2 igrejas foram aprovadas. E Filadélfia é uma das igrejas que foram aprovadas. A Bíblia diz aqui no versículo 8, daqui a pouco nós vamos explicar melhor: conheço as suas obras, e eis que coloquei diante de você uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha e não negou o meu nome. Preste atenção. Esta cidade aqui, Filadélfia, ela está em uma região desafiadora. Esta região tinha muitos terremotos. Tanto é que as pessoas que moravam nesse lugar, nesta cidade, algumas delas até abandonavam a cidade e moravam um pouco longe. Tinha perseguição religiosa. Morar em Filadélfia era um desafio. Estar nesse lugar não era fácil. Eles enfrentavam problemas graves. Aqui nesse lugar, os judeus perseguiam os cristãos que seguiam Jesus, que acreditavam em Jesus. Os judeus que não criam em Jesus. Então era um desafio muito grande estar aqui. Só que essas pessoas, embora estivessem em uma cidade marcada por impossibilidades, terremotos, perseguições, estas pessoas receberam uma carta, diga uma carta, de aprovação. O texto é claro: eu sei que as forças de vocês é pequena, mas vocês guardaram a minha palavra. Eles receberam uma promessa de uma porta aberta. Eles receberam uma promessa de algo perpétuo vindo dos céus. Porque eles foram fiéis. Mesmo atravessando momentos difíceis, mesmo morando em uma cidade que não era favorecida, mesmo eles vivendo sobre fortes pressões. O texto aqui vai nos dizer no versículo 9, olha só: vejo o que farei com aqueles que são sinagogas de Satanás. O Senhor está referindo nesta carta daqueles judeus que não criam nele e que os perseguia. Ora, não bastava os desafios de morar naquele lugar. Terremoto. Imagina você morar em um lugar que ali as finanças não eram boas, era um lugar de instabilidade, aonde se tinha muitas perseguições, aonde se tinha muitas perseguições religiosas, e eles estavam ali. E ainda o Senhor reconhece e chama os seus perseguidores e opressores de sinagogas de Satanás.
O Senhor aqui, Ele é claro. Olha só, que se dizem judeus, mas não são. Por quê? O que eles fazem? Mentem. Eis que os que farei vir o quê? Aos seus pés. Então saberão que eu o amei. Sabe o que o Senhor fala comigo? Muitas vezes acontecem situações desagradáveis com a gente. Às vezes nós estamos em ambientes hostis. Às vezes nós estamos ali dentro de situações difíceis. E a primeira coisa que vem à nossa mente é desistir. A primeira coisa que vem à nossa mente é abandonar a fé. Mediante as perseguições da vida, as contrariedades da vida, mediante as situações difíceis do território ao qual nós estamos inseridos, a primeira coisa que nos vem à cabeça é parar, desistir e retroceder. Mas esse povo aqui, esses cristãos que entregaram a vida para Jesus, mediante a todo esse cenário hostil, difícil, eles decidiram permanecer. E a resposta para eles chegaram. O Senhor aqui no versículo 10, está prometendo, visto que você guardou a palavra da minha, olha só, perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está por vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Você vê que tem uma promessa aqui. Aquilo que o Senhor vai fazer. Filadélfia ficava numa região de muitos terremotos. As pessoas viviam com medo, casas caindo constantemente. Muitos moravam fora da cidade, porque aquele lugar, ele não tinha segurança. Aí o Senhor disse assim, para mim logo pela manhã, vocês têm água, vocês têm casa para morar, vocês têm carro, moto, bicicleta, saúde, vocês têm recurso. Aonde vocês moram não tem perseguição religiosa. Vocês não precisam se esconder em buracos e cisternas para falar do meu nome. Vocês livremente podem sair falando do meu amor por onde vocês vão, mas assim vocês não fazem. Mas existia um povo que estava em uma região hostil, de perseguição religiosa, que morava em uma cidade, que eles tinham grandes desafios, e eles guardaram a minha palavra. E o Senhor disse, para quem guarda a minha palavra, eu tenho portas abertas. Não interessa qual é a situação de momento, não interessa qual é a situação hostil que você está enfrentando, não interessa qual é a perseguição religiosa ou familiar que você está enfrentando. O Senhor está dizendo, ainda tem profeta recebendo revelação, e a carta vai chegar no teu endereço. Uma carta que vai te trazer alegria. Esse povo estava ali, sofrendo, padecendo, passando pão que o diabo amassou, mas guardando a palavra de Deus, e a carta chegou até eles. Eu não sei o que você tem passado ou enfrentado nos últimos tempos. Eu não sei qual tem sido a estação da sua vida nesses dias. Mas eu sei que ainda tem profeta de Deus recebendo inspiração poderosa de revelações. E as cartas do Espírito Santo vão chegar até o teu coração. Esse povo, eles não tinham o que fazer. Eles não tinham para onde ir. Eles não tinham a quem recorrer, a não ser continuar crendo na palavra de Deus. E essa é a palavra que o Senhor deu para nós nessa ceia. Nós temos que continuar acreditando, porque o Senhor ainda é o mesmo. O Senhor ainda vai enviar cartas de salvação. O Senhor ainda vai enviar cartas de milagres para nós. Nós podemos passar o que for, mas nós não podemos perder a convicção e a fé. Filadélfia é uma cidade, é uma igreja dentro de uma cidade, a igreja de Filadélfia.
Isso não quer dizer que a cidade toda era convertida, mas tinha um povo lá dentro convertido. E o Senhor olha para a tua casa hoje, e Ele está dizendo: a igreja do João, porque nós temos igrejas estabelecidas dentro do lar, porque dentro da tua casa tem sacerdote real lá dentro, e o Senhor vai enviando cartas, as cartas vão chegar até em nós, a nossa direção, e nós vamos viver o sobrenatural. Queridos, não se preocupa, viva o seu processo, encara o seu processo, o que tiver de viver, viva, o que tiver de passar, passe, mas não recue, não desista, porque a qualquer momento, uma carta do céu vai chegar em sua direção, como chegou em direção deles. Então entenda, o que acontece com Filadélfia? Ela era influenciada pelo Império Romano, e eles tentavam implantar a cultura de adoração a outros deuses. Olha o desafio. Então, se era uma cidade influenciada, dominada e governada pelo Império Romano, e eles tentavam imprimir naquela cidade a cultura de adoração a outros deuses. Queridos, não importa aonde nós estamos, não importa, jovens, não importa, lá na tua escola, o que eles estão tentando imprimir dentro de você, você já tem algo do céu no teu coração. Nós não vamos nos dobrar, não vamos nos render. Essa igreja, esse povo se manteve firme, eles viviam debaixo de uma obediência na dor. Diga obediência na dor, diga obedientes, mesmo na dor, mesmo na perseguição, mesmo na tribulação, mesmo quando tudo estava caindo, eles permaneciam obedientes. E quando o Senhor Jesus visita João, Ele fala: eu tenho algumas cartas para que você envie para as igrejas, mas tem uma igreja em Filadélfia, que esta igreja, nós vamos tornar ela coluna, uma porta vai se abrir para ela, uma porta que não vai se fechar, porque digam a eles que quem está falando é o Santo de Israel, aquele que tem a chave de Davi, aquele que abre e ninguém fecha, aquele que fecha e ninguém abre. Ele está dizendo: diga a eles que eu tenho observado a vida deles. Agora, como é que o Senhor está nos enxergando? Como é que o Senhor está nos vendo? Como é que o Senhor está olhando para nossas vidas espirituais? O que o Senhor está encontrando em nós? Porque, queridos, muitas vezes não nos falta nada. Não tem terremoto, a casa não está caindo, não tem perseguição, não tem nenhum tipo de império querendo imprimir doutrinas obrigatórias a nós para adorar outros deuses. Nós temos liberdade espiritual. E muitas vezes nós temos essa liberdade toda, e nós ainda não conseguimos nos comportar como a igreja de Filadélfia. Nós não guardamos a palavra como deveria. Nós não conseguimos enfrentar nem as pequenas guerrinhas emocionais que temos. Imagina isso. Esse povo aqui enfrentou coisas terríveis. Eles enfrentaram situações difíceis. Versículo 11, o texto diz: venham em breve, apegue-se ao que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. O Senhor está dizendo para eles: tenha calma, fique tranquilo, apegue-se aquilo que vocês têm. Não perca a coroa. Não negocia princípio. Não negocia. Não se dobra a outros deuses. Tenha calma. Olha o que o Senhor está dizendo nessa carta. A carta, ela está sendo lida, versículo 12. Olha o que o texto diz. Aquele, olha só,
que vencer será o quê? Feito por mim. Coluna no templo do meu Deus. Sabe o que ele está falando para esse povo? Há uma possibilidade muito forte de vocês se tornarem coluna no templo do meu Deus, ao qual vocês moram em um lugar que tem terremoto, que não tem sustentação, e ele está dizendo, vocês têm uma possibilidade grande de se tornar coluna do templo do meu Deus. Sabe o que é isso? Deus está aprovando esse povo. Deus está aprovando a fé desse povo. Deus está dizendo, olha só, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce dos céus. E o que mais? Da parte de Deus. E também escreverei nele o meu nome. Queridos, há uma promessa aqui. Há algo extraordinário aqui. Nós não podemos ignorar o fato que vai chegar um dia que o Senhor vai separar as ovelhas e os bodes. Vai chegar o dia, nós vamos vivendo uma vida como nós queremos, do jeito que a gente acha que está confortável para a gente. Sendo cristão do jeito confortável. Fazendo aquilo que o Senhor quer que a gente faça de um jeito confortável. Como é isso? É falando que adora a Deus, falando que serve a Deus, mas do nosso jeito, da nossa forma. Deixando Ele sempre em segundo ou terceiro, em quarto plano. Deixando de cumprir aquilo que está estabelecido. Colocando sempre o nosso querer na frente. Colocando sempre a realização dos nossos sonhos terrenos na frente. E nos esquecendo que vai chegar o dia que tudo que foi construído na terra ficará. Mas vai chegar o dia também que vai haver uma separação, ao qual o Senhor vai levar para os céus as suas ovelhas e os seus filhos amados obedientes. Então entenda uma coisa, não tem como continuar servindo ao Senhor de uma forma confortável, da forma que queremos, da forma que a gente acha que está certo. Nós precisamos servir ao Senhor da forma que a palavra do Senhor e as orientações do Senhor requer de nós, como servos dEle. Então entenda, queridos, o Senhor está chamando a gente para uma responsabilidade diante dessa mesa. Continuar sendo fiel a Ele, mesmo mediante as nossas dificuldades da vida, mesmo mediante as afrontas da vida, mesmo mediante as propostas indecentes que o diabo nos propõe no decorrer das nossas vidas. Nós precisamos estar concentrados aqui. Aqui é claro que o texto está dizendo para nós que o Senhor vai fazer uma grande obra com esse povo. Mas por que o Senhor vai fazer isso? Eles tinham pressão cultural e mesmo assim permanecia cumprindo o propósito de Deus. Eles eram rejeitados, a rejeição, porque eles escolheram seguir a Jesus. Então tinha uma rejeição ali. Só que a Bíblia diz que eles tinham pouca força. Diga, pouca força. Diga, Deus não vai escolher os fortes. Porque a força carnal, humana, ela não agrada a Deus. Porque todo homem ou mulher que se acha forte, ele se acha também independente. Você vai conversar com as pessoas, com os crentes da atualidade, ele fala, eu orei. Eu orei, e porque eu orei. Antigamente as pessoas diziam assim, Deus me abençoou, Deus me alcançou. A gente sempre tem tentado colocar a gente em primeiro. A gente demora a atribuir que Deus é que fez. Quem ora, está fazendo o quê? Pedindo a Deus alguma coisa. Mas o meu Senhor me enxergou. O meu Senhor me abençoou. Quando nós nos sentimos fortes, humanamente dizendo, nós nos afastamos do Senhor. Porque as outras igrejas, tinha a igreja que era forte, tinha a igreja que era intelectual, mas o Senhor disse, eu tenho contra você que abandonaste o primeiro amor. Às vezes nós estamos colocando a gente no centro e nós não estamos percebendo. Você quer ver uma coisa? Quando algo te incomoda ao ponto de você se esquecer o seu propósito para com Deus e o seu serviço para com Deus,
é porque você sempre tem colocado a sua vida em primeiro lugar. Nós não colocamos o nosso eu em primeiro lugar, a nossa vontade. Nós colocamos a vontade de Deus em primeiro lugar. O que Deus espera de nós é que nós o adoramos e servimos a Ele de uma forma incondicional. Se Ele fazer o milagre ou não fazer o milagre. Esse povo estava passando por alguns momentos difíceis há muito tempo. Essa carta não chegou do dia para a noite. Tiveram um tempo de esforço. Tiveram um tempo de sofrimento. Um tempo ao qual eles olhavam e as casas estão caindo porque os terremotos aconteciam. Perseguição. O Império Romano dominava aquela região. E eles ali, guardando a fé, acreditando que Deus é o Todo-Poderoso e que Deus tinha o poder de realizar sobre a vida deles e que a qualquer momento o jogo ia virar. Meu irmão, Deus não nos chamou para recuar, Deus nos chamou para avançar. O Senhor disse que a minha alma não tem prazer naqueles que retrocedem. A Bíblia diz que o meu justo vive pela fé. A fé dessa igreja era grande. Diga, uma igreja pequena, que não tinha força, que não tinha dinheiro, mas que agradava a Deus. Não adianta a gente ser grande e não agradar a Deus. Não adianta a gente ser rico e não agradar a Deus. Não adianta, se o propósito original não está sendo cumprido. Entenda isso. O propósito original da igreja de Filadélfia era permanecer até o fim, mesmo que custasse a própria vida. Esse é o propósito. Este aqui é o propósito deles. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27. Presta atenção nisso aqui. Porque a porta foi aberta. Mas Deus escolheu os que são loucos para o mundo, a fim de envergonhar os sábios. E os que são fracos para o mundo, a fim de envergonhar os fortes. Essa era a característica da igreja de Filadélfia. Como é que os moradores daquele lugar viam aquela igreja? Pequena e fraca. Porque como é que o mundo hoje, capitalista, vê o crente? Porque tem gente que ainda tem uma mentalidade que ser crente é para gente fraca. Que ser conduzido por alguém espiritual que Deus o constituiu, isso é para gente fraco. Mas o Senhor está dizendo que os fracos, Ele pega os fracos. Queridos, o diabo ele quer colocar uma ideia dentro de nós. Ele quer imprimir algo dentro da nossa alma, no nosso sentimento. Nós vamos sair do lugar, porque uma carta de revelação está a caminho. Não importa como nós estamos no momento, não importa o que nós estamos passando no momento, o que importa é o que vai acontecer no futuro. Porque se sentir fraco, não tem problema nenhum. Nós não podemos ser infiéis. Ser fraco aos olhos dos outros, não importa. O que importa é continuar fiel. Esse aqui é o texto. Mas Deus escolheu os que são loucos para o mundo, a fim de envergonhar os sábios. Quem aqui já foi chamado de louco, de doido, de maluco aqui? Quem já foi? Você está indo na igreja? Você é besta, você é bobo. Não é assim? A primeira coisa, você devolve dízimo? Vai lá dar dinheiro para o pastor. Como é que eles veem a gente? Como se a gente fosse abobado. Como se a gente fosse alienado. Não é assim? O povo de Filadélfia também estava ali, com uma igreja, passando por todos os sofrimentos possíveis. Como é que aquelas pessoas enxergavam eles? Como se eles fossem loucos, fracos, miseráveis.
Mas como é que o céu enxergava eles? Como é que Jesus enxergou esse povo? Chamando eles de fiel, chamando a atenção, aprovando eles. O que eu quero dizer para você nessa ceia? Que nós podemos ser reprovados por todos os cidadãos dessa cidade, mas nós não podemos ser reprovados diante da mesa do Senhor. As pessoas podem achar o que elas querem de nós, mas o que tem importância é o que o céu acha de nós. É isso que vale para nós. É isso que verdadeiramente importa. Então não importa se você está indo para a igreja todos os dias e está enfrentando dificuldades. Porque é aí que o nosso inimigo nos pega. Porque você orou e não aconteceu o que você queria. Porque você pediu e não aconteceu o que você pediu não foi realizado. Queridos, nós não vivemos para ser feliz na terra. Nós vivemos para ser salvo e viver a felicidade eterna. Aqui nós vamos ver guerras. Só que o Senhor também nos promete, para aqueles que guardam a palavra, o Senhor promete portas abertas. Quem está entendendo, diga amém. Tem muito cristão que não entendeu que as lutas, que as guerras, que as dificuldades não veio para nos destruir, mas veio para provar as nossas fés. Quem aqui já foi provado ao extremo? Ou quem aqui está sendo provado? Isso não vem para nos matar. Isso vem para nós mostrar para o mundo espiritual quem nós somos. Nós estamos vivendo um ano de governo e de expansão. Todo governante vai passar por dificuldades. Vai passar por afrontas. Mas o que nos traz alegria? É estar perante a mesa do Senhor. E ser confirmado. E ser aprovado por Ele. Quantos estão entendendo? Diga amém. A fé deles é o quê? Pequena. A força deles é pequena. E nem sempre os fortes vencem. Você sabia disso? Nem sempre os fortes vão vencer. Agora, uma coisa eu posso te garantir: sempre os fiéis serão aprovados e serão vitoriosos. Os fiéis sempre serão aprovados e vitoriosos. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9. Preste atenção nisso aqui. 2 Coríntios capítulo 12, 9. Ele, porém, me diz: a minha graça é o suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, olha só, eu me gloriarei ainda mais e alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo... O que vai acontecer com o poder de Cristo? Olha, presta atenção. Diga: quando eu estou fraco, é a oportunidade para mim demonstrar a minha força, demonstrar a minha fidelidade a Deus. Porque é isso que o Senhor enxergou em Filadélfia. Exatamente isso que o Senhor Jesus enxergou naquele povo. A sua força é pequena. Vocês estão vivendo em um tempo difícil, mas vocês guardaram a minha palavra. A obediência contínua na palavra de Deus, independente do resultado. A obediência contínua na palavra de Deus, independente do resultado que os nossos olhos contemplam. É isso. Em 1 João 14, 23. Livro de João 14, 23. Olha o que o texto diz aqui, amada igreja, presta atenção. Jesus respondeu: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viremos a Ele e faremos o quê? Nele morada. Diga assim: nesta noite, eu estou descobrindo o segredo da vitória, dos momentos hostis e difíceis da minha vida. Sabe por quê? Porque quando você estiver nesse momento,
você vai fazer como a igreja de Filadélfia. Você vai fazer o seguinte: nós estamos passando por momentos difíceis, mas vamos guardar a palavra. E quando você guarda a palavra, Ele está dizendo que eles vai vir. Lembra quando o povo estava sofrendo no Egito, que a Bíblia diz que Deus, o próprio Deus, desceu para ver o povo? Deus está dizendo: eu vou descer nesse deserto. Deus está dizendo: eu vou descer nesse problema. Deus está dizendo: eu vou descer para ver você nessa perseguição que você está sofrendo. Deus está dizendo: nós vamos descer para te ajudar. Porque você guardou a palavra. Guardar a palavra do Senhor faz com que o Senhor desça. É isso que Ele está dizendo. Jesus respondeu: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, e o meu Pai o amará. E nós, o que Ele vai fazer? Diga assim: o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo vai vir te visitar. Porque não foi isso que aconteceu na igreja de Filadélfia. Uma carta não chegou, porque eles guardaram uma palavra. Queridos, eu tenho certeza que ninguém aqui nessa noite está passando, ou já passou, o nível de problema e perseguição e aflição que esse povo da cidade de Filadélfia passava. Você está morando na tua casa lá, você já viu algum terremoto aqui no Brasil? Sua casa está lá tremendo? Se você for olhar a história desse lugar, dessa geografia, era constantemente. Não era só perseguição. Era uma cidade que passava por um nível de problemas. E mesmo assim ainda tinha gente dentro dessa cidade, guardando a palavra de Deus. Você quer ver o Senhor vir te visitar? É mesmo você passando o pior momento, a pior fase da sua vida, você continuar o adorando. Na obediência, guardando a palavra. Você está passando a maior crise da sua vida financeira, você continua sendo fiel. Você está passando a pior crise da sua vida em qualquer área que for, você continua sendo fiel, adorando a Deus, glorificando a Deus. Isso vai fazer toda a diferença, porque a qualquer momento seremos visitados pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Mas tem mais uma evidência aqui na igreja de Filadélfia. A Bíblia diz também que eles não negaram o nome de Jesus. Todas as vezes que você diz: estou tão cansado, tão desanimado, eu não vou não. Você está negando a existência de algo que Ele deixou estabelecido. Para cultuar, para falar do nome dEle, para adorar Ele. Preste atenção nisso aqui. Não negar o nome do Senhor, mesmo passando por dificuldades de vida, mesmo enfrentando a pior fase da sua vida, você deve guardar o que está em Mateus 10:32. Preste atenção nisso aqui. Mateus 10:32, a Bíblia diz assim: todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que estás nos céus. Quem aqui acredita que todas as bênçãos estão em Deus, no trono dele? O que nós precisamos fazer? Confessar o nome do Senhor. Confessar o nome do Senhor é não negar o Senhor. Em todas as circunstâncias da vida, confesse que Jesus é bom. Fale para todo mundo que Jesus é bom. Fale para todo mundo que Deus é o suficiente para você, mesmo quando você não tem nada. Mesmo quando você não tem motivo para adorar, mesmo quando você não tem motivo para acreditar, você precisa arrancar força da onde não tem e confessar o nome de Jesus aonde você está.